Fala pessoal, aqui é o João e mais um vídeo do canal, beleza? Hoje eu estou aqui para falar sobre todas as criaturas que aparecem e as que não aparecem de Prehistoric Plant, a sua terceira temporada da Era do Gelo. Sim, o trailer acabou de sair finalmente. Finalmente tivemos o trailer da terceira temporada de Prehistoric Plant, a Era do Gelo. E hoje irei falar sobre as espécies que aparecem nesse trailer e outras que não aparecem nesse trailer. Se você gostar desse vídeo, se inscreva. E não se esqueça de se inscrever no canal e não perder novos vídeos. E esse é um canal de conteúdo, onde eu falo sobre curiosidades pré-históricas, games, animes, Godzilla, Transformers, Gamera, Ultraman, entre outras coisas da cultura pop. E sem mais delongas, vamos começar o vídeo. E não se esqueça de compartilhar e se inscrever no canal para não perder novos vídeos, pessoal. Beleza? Então vamos nessa sobre as criaturas que aparecem no trailer de Prehistoric Plant, a Era do Gelo. Começando com o mamífero mais icônico da Era do Gelo, o mamute. O mamute ele aparece entre o começo, meio e fim do trailer, que mostra uma manada migrando em diferentes biomas, entre gelo e deserto, em busca de pastos mais verdes para se alimentarem e conviverem com outros mamutes. Eles aparecem bem pouco do trailer, entre adultos e filhotes. Os mamutes desse trailer estão bem feitos e muito bonitos, e gostei bastante do detalhe do gelo em seus pelos. E essa é uma das melhores representações dos mamutes em um documentário, só que ultra realista e muito bem feito e bem trabalhado. E eu estou de parabéns com a equipe dos efeitos visuais que cuidaram do pelo e da animação dos mamutes, que eles estão bem fiéis aos mamutes da vida real, que um dia habitavam o nosso planeta há 10 mil anos antes de Cristo, depois que eles se extinguiram. E terá um episódio que focará sobre uma manada de mamutes que irá migrar até o norte para encontrarem comida e pastos mais verdes para sobreviverem ao frio e até cruzarem novos desafios e perigos que eles terão que enfrentar e também as condições climáticas antes de chegarem do seu destino. E essa manada será protagonista em um dos episódios, que é o episódio 3, onde eles serão os protagonistas principais dessa terceira temporada. E os próximos são os Megalonyx, que são da família das preguiças gigantes e do subgrupo Xenatras, que inclui as preguiças, os tamanduás e os tatus e os gliptodontes. E é claro que eles aparecem no primeiro clipe revelado de Prehistoric Plant, sendo uma mãe, um filhote adolescente e um filhote recém-nascido, que irão se adaptar a uma condição fria que eles terão que desafiar por conta das condições climáticas que afetaram o seu habitat. E essa família de Megalonyx serão os protagonistas dessas histórias, e eles serão introduzidos por terem pelo branco, só que na vida real as preguiças gigantes tinham um pelo mais fiel às suas contrapartes vivas, que são as preguiças arborícolas, só que eles decidiram deixar os Megalonyx com pelo branco para serem preguiças das neves, e foi uma brincadeira divertida dos produtores por deixá-lo com esses pelos brancos. E essa família serão os protagonistas de um dos episódios que eles serão apresentados, e mostrando ainda mais o comportamento parental das preguiças gigantes e dos outros animais da megafauna, que mostrará ainda mais seu comportamento parental e como os adultos cuidavam dos seus filhotes antes de chegarem na fase adulta até serem independentes e também tomarem caminhos próprios. Outra espécie de preguiça gigante que será introduzida no documentário é o eremontério. O eremontério foi a maior espécie de preguiça gigante que viveu na América do Sul e na América do Norte, junto com o megatério, e ele será introduzido por ser um mamífero sem pelo, porque há evidências científicas que indicam que ele não possuía tanto pelo no corpo, mas sim era um animal que tinha pouca pelagem. E eu fico feliz que o eremontério irá aparecer nesse documentário. No início eu achei que era um megatério por eles serem muito parecidos, mas foi confirmado que se trata nesse animal. O Eremontério ele foi a maior preguiça gigante que viveu sim nas Américas, só que ele era um animal muito ameaçador e adormentador, e eu espero que ele seja bem aproveitado nesse documentário e não mal aproveitado, porque eu odeio coisas bem mal aproveitadas nas mídias, e eu espero que eles aproveitem bastante essa preguiça gigante que viveu nas duas Américas antes de desaparecer, junto com outros titãs da Era Glacial. E o próximo animal apresentado no documentário é o Matriodon, que é uma espécie de lontra pré-histórica que viveu na África há 10 mil a.C. e foi um predador mortal para a savana. Esse animal sim existiu na Era Glacial, só que ele nunca havia aparecido em nenhuma outra mídia recente, entre filmes e documentários. E essa será a única mídia que essa lontra pré-histórica irá aparecer. E eu espero que eles sejam bem aproveitados e representados de uma forma muito correta e científica, assim como os outros animais pré-históricos desse documentário. E seu visual tá muito lindo, mas ao mesmo tempo assustador, provando que era um predador mortal na época, e sendo uma grande máquina de matar, muito perigosa e feroz da Era do Gelo.
E agora, o leão marsupial. O leão marsupial foi confirmado algumas semanas atrás, quando vazaram as primeiras imagens desse animal pré-histórico. O leão marsupial está numa posição de ataque para atacar suas presas, indicando que ele era um predador muito experiente para atacar suas presas nas árvores. Assim como muitos estudos científicos mostram que o leão marsupial podia assim caçar, sair em cima das árvores para esperar o momento exato que suas presas estariam muito perto do seu território e ele iria fazer um ataque surpresa para atacar suas presas que ele iria devorar em cima das árvores. E eu espero que o leão marsupial seja bem tratado nesse documentário e sendo até bem explorado, aproveitado, muito bem feito e bem correto, e não sendo mal aproveitado, tá? E eu gostei bastante desse visual do leão marsupial e também gostei bastante dessas listras. Esse bicho tá muito bonito. Só que ele aparece bem pouco nesse trailer, assim como muitos outros animais pré-históricos que aparecem. E agora, a fossa gigante. Sim, existiram fossas gigantes na Era do Gelo. Apesar da fossa ser um animal atual, existia uma versão pré-histórica da fossa, que é a fossa gigante, a maior predadora da ilha de Madagascar. Sim, vai se focar de novo na ilha de Madagascar, assim como nas duas temporadas que se passam do Cretáceo, que tivemos dinossauros vivendo na ilha de Madagascar. Só que agora serão os mamíferos que estarão vivendo na ilha de Madagascar depois da extinção dos dinossauros. E essa será a primeira representação da fossa gigante em um documentário, e ela será introduzida de pelagem negro para dar um aspecto assustador a esse predador pré-histórico que é aparente das fossas atuais, a fossa gigante. E agora o Homotério, o parente do tigre dente de sabre, conhecido por ser o tigre dente de sabre com sabres menores. Ele aparece entre o começo, meio e fim do documentário, caçando rinocerontes e também enfrentando os mamutes. No final do trailer, o Homotério será introduzido nesse documentário como predadores que caçam em grupo e também caçadores experientes para bater presas maiores, como os rinocerontes lanudos e os mamutes, que será mostrado nesse documentário. Os homotérios foram revelados alguns meses atrás, quando vazaram as imagens de Prehistoric Plant, que focarão na Era do Gelo, e cada um dos homotérios terá um visual diferente do outro para distinguir qual é qual. Os que aparecem do trailer são cinzas, e os que aparecem no meio e do fim são brancos. Então se tratam de subespécies diferentes de homotério. Outro animal que é da família dos xenatras são os dueticuros, os parentes dos gliptodontes, que mostra dois machos disputando pelo território. Essa cena me lembra o documentário Walking the Beasts, ou Caminhando entre as Bestas, onde dois dueticuros começam a se enfrentar usando suas caudas de espinhos para disputar pelo território, e será uma representação moderna dessa batalha dos dois. E eu fico feliz que os dueticuros sejam apresentados de uma forma mais acurada e mais cientificamente correta, e mostrando ainda mais o seu lado territorialista, assim como as outras espécies pré-históricas que serão introduzidas nesse documentário, e eles estão totalmente fiéis e muito bem feitos nesse documentário, assim como os outros animais pré-históricos. E agora, o Diprotodon. O Diprotodon foi um grande mamífero que viveu na Oceania, da Austrália ancestral da última Era do Gelo. Os Diprotodons irão aparecer nesse documentário e serão descritos como animais que migram em grupo, assim como na vida real. E eles só aparecem em uma parte só do trailer rugindo por alguma coisa, sendo caçadores humanos ou predadores naturais, como os leões marsupiais, que abatiam esses grandes animais. E eu espero que os diprotodontes tenham mais destaque nesse documentário. E agora, a vaca marinha, o parente do peixe-boi, só que sendo maior. Esse animal viveu na última Era do Gelo e sobreviveu até a Era Moderna, só que foi extinto pela caça excessiva pelo homem, que exterminou as vacas marinhas antes da Era Moderna e também do século XX. E é tristemente que esse animal que sobreviveu até a última Era do Gelo foi caçado pela ganância humana, que exterminou esse animal por completo, assim como muitos outros animais que foram extintos por conta da ganância dos homens. E será a primeira vez em uma mídia que as vacas marinhas serão introduzidas em um documentário mais recente. E agora, as moas. As moas são grandes aves terrestres que viveram nas ilhas da Oceania, só que elas viveram em ilhas isoladas da Oceania. Elas eram grandes aves herbívoras que viviam em grandes grupos. Assim como as vacas marinhas, elas também sobreviveram à última Era do Gelo, só que foram extintas por conta da ganância dos homens, que exterminaram as moas por completo, causando a sua extinção de uma vez por todas. E elas irão aparecer nesse documentário de uma forma mais recente, e eu gostei bastante desse visual das moas. Elas aparecem entre o começo e meio e fim, só que eu fico feliz que eles irão introduzir outro animal extinto pelo homem, que são as moas.
as grandes aves ancestrais da Era do Gelo e grandes aves massivas que viveram da Oceania. E os próximos são os rinocerontes lanudos, os rinocerontes peludos que viveram na Era do Gelo junto com os mamutes entre a Europa e Ásia. Nesse documentário irá nos apresentar uma manada de rinocerontes lanudos que irão sobreviver em condições climáticas bem tensas. Eles aparecem entre o começo e meio do trailer e mostra eles sendo caçados pelos homotérios, só que eles irão se defender dos homotérios por conta dos mais jovens, que são os filhotes, e terá uma luta entre os rinocerontes e os homotérios, e eu fico muito surpreendido com a quantidade de detalhes da animação dos rinocerontes lanudos, por conta do pelo e da iluminação, e eu espero que eles sejam bem aproveitados nesse documentário. E agora o Proctodon. O Proctodon foi um grande canguru pré-histórico que viveu na Era do Gelo há 10.000 a.C. E este canguru pré-histórico foi extinto por conta das mudanças climáticas e da caça predatória, o que causou a extinção de um dos maiores cangurus que já viveram na Terra. E nesse documentário eles aparecem poucos, entre adultos e um filhote, que estão migrando em uma área mais fresca, onde há comida e água mais abundantes, para não morrerem de fome e sede, porque a Oceania da Era do Gelo era muito mais complicada para os mamíferos sobreviverem em uma condição mais quente e árida, porque podia causar sua extinção. Assim como muitos outros animais da Oceania, eles irão aparecer no segundo episódio dessa terceira temporada, junto com outras espécies da Oceania, que irá aprofundar ainda mais as espécies da megafauna australiana, que serão exploradas e terão mais destaque na trama. E agora o Leptones. O Leptones foi uma espécie de marabu gigante pré-histórico. Ele era um grande predador alado e terrestre de seu tempo e também conviveu com grandes animais pré-históricos do passado. Esse animal era muito assustador para a Era do Gelo e caçava presas medianas e pequenas. E não era à toa que ele era um grande predador que viveu na sua época, e sendo uma ave do terror que viveu na Era do Gelo, entre os céus e a terra, sendo um animal semi-terrestre e semi-voador, e eles serão introduzidos nesse documentário de uma forma muito bem feita, e sendo outra espécie não conhecida pelo público que será bem aproveitada nesse documentário. E agora o Megalania, o parente dos dragões de Komodo. Ele aparece em uma cena só do trailer e mostra ele caçando esse roedor que está tentando fugir dele. O Megalania foi um dos grandes predadores da Oceania do passado, conviveu junto com o leão marsupial, o Proctodon e o Diprotodon e outras espécies da Oceania, e eu espero que ele seja muito bem explorado nesse documentário e mostrando ainda mais o seu estilo de vida de sobrevivência do passado da Oceania durante a última era glacial, e como esse grande predador reptiliano caçava suas presas das grandes savanas da Oceania, essa grande besta mortal da Austrália. E agora, o Megalóceros. O Megalóceros foi uma grande espécie de cervo pré-histórico que viveu na Europa há 10.000 a.C. O Megalóceros conviveu com o mamute lanoso, o rinoceronte lanudo, o urso das cavernas, os leões das cavernas, entre outros animais da megafauna europeia. E ele aparece bem pouco no trailer, só que ele aparece dando um salto para fugir de um predador que está atrás dele. E eu espero que os megalóceros sejam bem aproveitados nesse documentário. Eu gosto bastante desse grande cervo pré-histórico, e esse animal pré-histórico me fascina muito, por conta da sua história e também de sua biologia. E sendo um cervo ancestral mais magnífico de todos, e sendo outro dos animais pré-históricos mais magníficos, e eu gosto bastante do megalócero. E esse será outro documentário que ele será introduzido, assim como foi encaminhando entre as bestas. E agora, o Gigantopithecus, o grande primata da Ásia. O Gigantopithecus está confirmado para aparecer em Prehistoric Planet, assim como muitos outros animais da megafauna asiática. E essa será outra mídia recente que irá aparecer depois de Era do Gelo 4, onde tivemos o Capitão Entranha, um dos vilões principais de Era do Gelo 4. E eu espero que o Gigantopithecus desse documentário seja muito explorado, assim como muitas outras espécies de Prehistoric Planet. O elefante anão, conhecido como Stegodon floriensis, está confirmado para aparecer nesse documentário. Eles aparecem no meio do final do trailer, entre um adulto e um filhote. Esses elefantes não eram tão grandes como os elefantes atuais e os elefantes pré-históricos. Eles eram elefantes pigmeus que viviam em ilhas, por conta do seu tamanho para se adaptar em uma condição mais entre as ilhas, enfrentando novos climas e novos ambientes para poderem sobreviver, assim como muitas outras espécies que passaram por esse problema. E é claro que eles serão bem explorados nesse documentário. O Stegodon foi um animal que pertencia à família dos elefantes, dos próprios sírios, que é o mesmo grupo dos mamutes e dos elefantes. E eu espero que eles sejam bem explorados, assim como muitas outras espécies.
e também dão mais protagonismo a esses elefantes pré-históricos que muita gente não conhece, mas eu espero que eles tenham bastante protagonismo nessa terceira temporada de Prehistoric Plant, como muitas outras espécies desse documentário. E agora, as macraucanias. As macraucanias são animais que viveram na América do Sul durante o final da Era do Gelo. E esses animais possuíam uma espécie de sacos aéreos para poderem se respirarem, e elas não possuíam uma tromba, porque em certas representações como a Era do Gelo e outras mídias do passado, a macraucania era introduzida como uma trompa, só que devido às pesquisas científicas, ela não possuía uma trompa, e sim possuía um tipo de saco aéreo para poder se respirar. E esse animal é da família dos camelos e das ilhamas, e esses animais serão introduzidos de uma forma bem cientificamente acurada e correta, assim como muitos outros animais de Prehistoric Plant que serão introduzidos nesse documentário. E eu fico feliz que as macraucanias irão aparecer em uma mídia bem recente e sendo bem mais representativas, assim como muitas outras espécies. E eu espero que as macraucanias sejam bem apresentadas em Prehistoric Plant e sendo até exploradas e conhecido bem seus hábitos, seu jeito de alimentar e como esses animais foram extintos durante a última era glacial. E também outra espécie de felino que é da família dos tigres dentes de sabre, e esse animal será outra espécie de tigre dentes de sabre como o Homotherio e o Smilodon, só que não se trata do Smilodon fatalis, do Smilodon gracilis e nem do Smilodon pupulator, e se será outra espécie de tigre dentes de sabre que será introduzida nesse documentário, e ele aparece lutando com aquelas lontas pré-históricas, a Matriodontes, só que mostrará dois predadores letais da savana lutando entre si pelo território e pelas presas. E já voltando sobre os Cernatras, temos os Nototheriopes, que irá mostrar uma fêmea de Nototheriopes junto com seu filhote passando por diversos caminhos durante a sua jornada, indo para um lugar seguro para viver junto com seu filhote sem ter predadores e perigos letais que eles terão que enfrentar, e mostrar ainda mais o comportamento parental entre as preguiças gigantes defendendo seus filhotes, que é o caso da Megalonyx fêmea e também dos rinocerontes lanudos. E nesse trailer, eles aparecem bem pouco no trailer, sendo essa cena que a fêmea está escalando as rochas para não ser atacada com essa espécie de águia pré-histórica para não atacar seu filhote, e outra cena mostra ela dando carinho para o seu filhote, que irá provar ainda mais sobre o cuidado parental entre as preguiças gigantes e outras espécies de animais pré-históricos que viveram na Era do Gelo. E eu espero que essa família de preguiças gigantes seja bem explorada, e conhecendo ainda mais os seus hábitos de sobrevivência e cuidados parentais. E agora, o mamute colombiano. O mamute colombiano é o parente maior do mamute lanoso. Esse grande mamute viveu na América do Norte, só que ele também conviveu com seus parentes lanudos e também com outras espécies das savanas americanas durante a última Era do Gelo. E nessa cena mostra o mamute colombiano preso nas poças de piche, porque terá uma cena que representará os animais pré-históricos presos nas poças de piches. O que isso aconteceu da vida real, que muitos outros animais foram presos dessa armadilha mortal até morrerem. E esse mamute foi um deles, sendo a principal vítima do piche. E é claro que mostrará os mamutes colombianos nesse documentário, e será uma das poucas mídias que eles aparecem. E diferente do mamute lanoso, ele era maior e não possuía tantos pelos do corpo, e sim poucos pelos em seu corpo, o que indica que essas espécies eram muito diferentes, só que apesar de serem espécies diferentes, ambas conviveram na mesma época e no mesmo lugar, e sendo extintas por mudanças climáticas e por caças predatórias, que eram realizadas pela presença do homem, o que causou a extinção dos mamutes e de outras espécies. E o mamute colombiano, ele era bem maior sim do que seu parente lanoso, e sendo uma grande besta da Era do Gelo. E já voltando com os Chenatras, temos os Glyptodontes, que mostrará uma fêmea junto com seu filhote pastando e sobrevivendo às condições bem áridas e difíceis da megafauna brasileira. Eles aparecem bem pouco do trailer, assim como muitas outras espécies de animais pré-históricos que aparecem nesse trailer. E isso foi o suficiente para dar um pouco mais de destaque e protagonismo e deslumbre aos Glyptodontes, os grandes tatus da Era do Gelo. E agora, o famoso tigre dentes de sabre, e foi confirmado que se trata do Smilodon populator, o grande tigre dentes de sabre que viveu na América do Sul durante a última era glacial. O tigre dentes de sabre sul-americano está confirmado para estar nesse documentário e mostrar seu estilo de vida e seu estilo predatório como o máximo predador dominante da América Latina, e sendo a grande fera mortal das duas Américas. Bom pessoal, esse foi o vídeo e eu espero que tenham gostado.
E lembrando que o trailer para Historic Plant acaba de lançar. E lembrando que o documentário irá se lançar no dia 26 de novembro, que é a sua data de lançamento confirmada para a sua estreia. E não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar pelos amigos e pela família. E também não perderem os novos vídeos, que eu sempre trarei curiosidades pré-históricas, coisas sobre cultura pop e também a minissérie Dinopédia, a série de dinossauros, onde eu falo sobre as espécies pré-históricas de dinossauros que falam sobre esse canal. E não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar e dar o sininho, tá? E obrigado por assistirem e tchau!